Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos continuar com a nossa aula de Direito Penal Militar, ainda falando do título dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, que são os crimes voltados contra a ordem e a disciplina militar. Vamos falar especificamente do artigo 167, assunção de comando sem ordem ou autorização. Assumir o militar qualquer comando ou a direção de estabelecimento militar sem ordem ou sem autorização. Perceba que aqui a assunção é assumir o comando de forma ilegítima, sem ordem, sem autorização. Diz aqui que só há uma exceção para que isso não ocorra em crime, salvo se em grave emergência. Se for em grave emergência, não será considerado uma assunção ilegal. Pena, reclusão de 2 anos a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Resumo: assunção de comando sem ordem ou autorização. Artigo 67. Assumir o militar sem ordem ou autorização, salvo se em grave emergência qualquer comando ou a direção de estabelecimento militar. Perceba também que a assunção tem que ser de estabelecimento militar. Conduta: assumir sem ordem ou sem autorização comando ou direção de estabelecimento militar. Assumir comando ou direção diz respeito à prática de ato próprio e exclusivo de comandante. Não basta que o militar ocupe a cadeira do comandante, pois é necessário efetivamente praticar atos decisórios importantes. A exceção é, salvo se em grave emergência, as situações emergenciais ou mediante autorização em que a assunção de comando é permitida. E claro que nesses casos não há crime. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Dando continuidade nas nossas aulas, vamos ver agora o crime 168, que é conservação ilegal de comando. Conservar comando ou função legitimamente assumida. Perceba que no artigo 67 era um comando, assumir um comando ilegítimo. Agora perceba que aqui nós estamos falando de conservar comando que foi recebido legitimamente. Ele assumiu de forma legítima. Mas aqui, ainda no artigo 168, diz assim: conservar comando ou função legitimamente assumida depois de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmiti-los a outro. Então, ele recebeu o comando legitimamente, agora ele recebeu uma ordem para deixar o comando ou transmitir este comando a uma outra pessoa. E aqui que está o crime. A pessoa, depois de receber a ordem, não fazer o que foi determinado. Detenção de 1 a 3 anos. Neste caso, estamos diante da situação em que o militar assumiu o comando ou função de forma lícita, mas resiste à ordem de superior para afastar-se ou transmitir o comando a outra pessoa. A figura típica deste artigo difere do anterior, pois na hipótese do artigo 167, a gente assume comando sem ordem ou autorização. No caso do artigo 168, que é este que nós estamos falando, a gente foi investido legalmente na direção ou na atividade, mas dela não se afasta quando devia fazê-lo. A ordem dada pelo superior pode ser escrita ou verbal. Pode-se exigir do militar que simplesmente saia do comando ou função, independentemente da chegada de outro para substituí-lo. Resumo: conservação ilegal de comando. Artigo 168. Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmiti-los a outrem. Neste caso, estamos diante da situação em que um militar assumiu o comando ou função de forma lícita, mas resiste à ordem de superior para afastar-se. A conduta é conservar função legítima, depois de receber ordem de superior, ordem para deixar ou transmitir este comando a outra pessoa. A pena: detenção de 1 a 3 anos. Continuando o nosso estudo de Direito Penal Militar, vamos tratar agora do artigo 169, que fala de operação militar sem ordem superior. Determinar o comandante
sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa, movimento de tropa ou ação militar. Veja bem, mais uma vez, determinar o comandante quer dizer que é uma pessoa que tem um comando, ele tem autoridade. Só que para fazer este movimento de tropa ou ação militar, ele necessitaria de fazer através de uma ordem superior, ou em casos que exigiria, ou em casos que não necessita desta ordem, que se dispensa essa ordem. Reclusão de 3 a 5 anos. Movimento de tropa é o deslocamento de um ponto a outro sem que haja um plano estratégico delimitado. A ação militar, por sua vez, pressupõe o emprego da tropa com execução e finalidade definidas. O desempenho da função de comando aqui é legítimo. A ilegalidade está na ordem emitida cujo objeto é o movimento de tropa ou ação militar não autorizados. O artigo 69 ele possui uma forma qualificada da operação militar sem ordem superior, que está no parágrafo único, que diz: se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra força, navio ou aeronave de país estrangeiro, a conduta ela é mais grave. Se a conduta for praticada em território estrangeiro, a afronta à autoridade e disciplina militares são maiores. Por isso há uma qualificadora aqui. Mesmo qualificadora incide se a movimentação vai contra força, navio ou aeronave de país estrangeiro, ainda que ocorra em território nacional. Então, nós percebemos que aqui, comparado com o caput, é mais gravosa, porque a reclusão aqui a pena é de reclusão de 4 a 8 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Vamos para o nosso resumo. Operação militar sem ordem superior. O desempenho da função de comando aqui é legítimo. A ilegalidade está na ordem emitida cujo objeto é o movimento de tropa ou ação militar não autorizados. Conduta: determinar movimento de tropa ou ação militar sem ordem de superior. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Forma qualificada: a movimentação de tropa ou ação militar sem ordem de superior é qualificada quando a movimentação ocorre em território estrangeiro ou é contra força, navio ou aeronave estrangeira, ainda que ocorra em território nacional. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos se o fato não constitui crime mais grave. Prosseguindo, nosso próximo crime a ser estudado dentro do direito penal militar é agora o artigo 170, que fala de ordem arbitrária de invasão. Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra, motomecanizado, a entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro ou sobrevoá-las. A pena é de suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos ou reforma. Vamos ver alguns conceitos aqui. Ordem arbitrária de invasão. Artigo 170. Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado a entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro ou sobrevoá-los. Bom, exige que o sujeito ativo não só seja militar, mas que seja comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado. Comandante de força. A força terrestre é a tropa que atua em terra. Comandante de navio. Navio, como o próprio Código Penal Militar conceitua, é toda embarcação sob comando militar. Comandante de aeronave. Aeronave é qualquer aparelho com função de transporte pessoal ou material capaz de se sustentar e se conduzir no ar. Comandante de engenho de guerra motomecanizado. Engenho de guerra motomecanizado é a máquina, aparelho ou mecanismo com emprego bélico destinado a incrementar o poder ofensivo de uma força militar, a exemplo dos carros de combate. Resumo: ordem arbitrária de invasão. Artigo 170 diz: ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado a entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro ou sobrevoá-los. Exige que o sujeito ativo não só seja militar, mas que seja comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado. Conduta:
ordenar arbitrariamente o comandante aos comandados seus. Pena: suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos ou reforma. E aqui então nós concluímos essa aula. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.